Olá, meus cubistas, no vídeo de hoje eu vou trazer a terceira parte do método L4E. Hoje eu vou mostrar o set em que não tem nenhuma peça flipada ou certa. Por isso eu chamo de NPNF, que é exatamente essa tradução, nada colocado, nada flipado. Os algoritmos em si são simples, com a base do L3E, e o reconhecimento tem alguns um pouco fáceis, né? Outros mais difíceis, que eu vou tentar ser o mais clara possível. Então, bora pro vídeo. Começando por esse, que na minha opinião é o mais fácil de reconhecer e de executar. Você vai ter, além da peça que você vai encaixar, as outras duas vão estar batendo com a cor da face. Então você vai trazer, aqui você vai encaixar, vai ficar na direita, e você vai jogar pra trás, volta e fazer slide. Porém, o que você pode fazer pra cancelar o movimento e ser um pouco mais rápido é fazer exatamente a mesma coisa aqui. Na hora de você volta com R2 linha e finaliza no slide. Caso caia nessas posições, o algoritmo é o mesmo, só que você vai ter que mudar a posição. Nesse caso já até tá, você não vai precisar fazer o linha, porque já tá na posição certa. E você pode ver que as outras duas peças estão batendo, e aí é só fazer o algoritmo. Já desse lado, nesse caso aqui, mesma coisa, as duas peças estão batendo. Quando você trouxer, vai ficar pra direita e você vai ajeitar com um olhinho, né? E aí faz o algoritmo normal. Aqui é basicamente a mesma forma de reconhecer esses dois iguais, só que quando você trouxer pra frente, a peça vai ficar na esquerda. E aí o que você faz é exatamente o mesmo algoritmo, só que na esquerda. Então faz assim, cancela no slide. Bom, aqui já na posição, então os dois iguais, e aqui já tá até na posição, então você só faz o algoritmo. E aqui você vai ter que fazer um U para deixar esse amarelo, ou a cor que você vai encaixar embaixo, na esquerda, e fazer o AUG. Esse caso, de todos que eu vou mostrar hoje, é o único que não tem nenhuma cor batendo, e você vai reconhecer exatamente por isso. Se você for reparar, você tem que trocar essas duas peças, mas nenhuma cor dos quatro meios que você tem que trocar, nenhuma cor vai estar batendo. E aí o que você faz é trazer pra frente a peça que você vai encaixar, nesse caso vai ficar na direita. Você começa da mesma forma que o outro, só que aqui você faz o linha e pesca. O reconhecimento não muda aqui, você pode ver que não tem nenhuma cor batendo, já tá na posição, então só fazer o algoritmo. Aqui a mesma coisa, só que você vai ter que começar fazendo linha. Aqui pode ver que não tem nenhuma cor batendo, faz o linha e o algoritmo que eu acabei de passar. Cai na esquerda, mesma coisa, só que a única diferença é que quando você trouxer pra frente, vai ficar na esquerda, e aí você executa na mão esquerda. Então começa assim, depois U e pesca. Bom, aqui nesse caso já tá na posição, mesma coisa, nenhuma peça batendo, algoritmo, sem precisar fazer o ou linha no começo. E aqui você vai precisar fazer um U e algoritmo. Opa! Bom, vamos lá. Esse caso que eu vou mostrar agora e o próximo, eles são bem fáceis de confundir. Então é bom prestar bastante atenção como reconhecer. Bom, considerando que essa peça vai estar na direita, como tá nesse exemplo, você vai olhar no sentido horário, certo? Pra quê? Você vai procurar no sentido horário a peça que tem a cor batendo. Então, no caso, seria essa aqui. Tá vendo que tem uma cor batendo? E você vai olhar ela em relação ao que você vai encaixar. Nesse caso aqui, ela tá antes da que você vai encaixar no sentido horário. Isso parece um pouco complicado, mas depois de um tempo com o treino, você vai se acostumando. Então, considerando peça na direita, caso a peça esteja na direita, olhe a sentido horário. E aí, nesse caso, ela vai estar antes do que a peça que você vai encaixar. Como você faz o algoritmo? Deixa aqui do lado, faz esse movimento na esquerda e repete na direita. Aqui já está na posição, e se você for ver, a peça que você vai encaixar, a mesma lógica, você vai ver no sentido horário, e a peça que tem a cor batendo, ela vai antes. Então, independente da posição, ela vai seguir essa regra. Você pode ver que essa peça ficaria na direita, né? Então, essa é a lógica. E o algoritmo é a mesma aqui, só que já estava numa posição que você não precisaria mexer antes. E aqui é a mesma coisa.
essa peça ficaria na direita, teoricamente. E você pode ver que a peça que vem antes é a peça que tem a cor batendo. Então é isso. Coloca na posição para fazer o algoritmo. Bom, se na direita, quando cair na direita você olhava sentido horário, quando cair na esquerda você vai olhar no sentido anti-horário, certo? E se você for olhar no sentido anti-horário, você vai ver que a peça, nesse caso aqui, né? A peça que vem antes vai estar com a cor batendo, e aí é o mesmo algoritmo que eu mostrei, certo? Então, coloca aqui do lado e faz, só que começando agora na direita. Nesse caso é a mesma coisa, né? Então, essa peça ficaria na esquerda. Então, a peça que vem antes, se a peça ficaria na esquerda, você vai olhar no sentido anti-horário. E aí, olhando no sentido anti-horário, a peça que tem a cor batendo vem antes. E aí é o algoritmo que eu acabei de mostrar. Também pode cair assim, que aí é só você fazer um U e algoritmo. Agora sim, a gente chega naquele caso que eu falei que vocês poderiam confundir. Basicamente, em vez da peça estar aqui, a peça que tem a cor batendo tá aqui, ela vai estar aqui. E o que acontece? Quando a peça estiver na direita, você vai olhar no sentido horário. E aí, você olhando no sentido horário, você vai ver que a peça que tem a cor batendo vai estar depois. Então, é assim que você vai diferenciar. Em um dos casos, a peça vai antes, e no outro caso, a peça vem depois em relação a que você vai encaixar. Nesse caso, você joga pra trás, aqui você vai encaixar, faz slide na esquerda, ou slide na direita. Mesma coisa, você pode ver que essa peça ficaria na direita, se eu fizesse um. Como eu disse, com treino, vocês não vão precisar fazer mais esse movimento de U para ver se ela ficaria na direita ou esquerda, vai se tornar automático, mas no começo vocês podem fazer ainda, certo? Então, aqui já tá na posição, você pode ver que a peça que vem depois, no sentido horário, é a peça que você... É assim que você reconhece, né? Você confirma que é esse caso. E aí você faz slide na esquerda ou slide na direita. E pra cá, o movimento que você tem que fazer pra deixar essa peça atrás é um U. E a lógica é a mesma de tá depois, no sentido horário. Então, seria isso. Bom, como tá na esquerda agora, você vai olhar no sentido anti-horário. Então, assim. E você vai ver que a próxima peça é a peça que tem a cor batendo. Então, a peça que vem depois é que tem a cor batendo, sabendo que é aquele caso, só que agora na esquerda. Então, o que você faz é colocar pra trás e fazer o algoritmo, começando agora na direita. Só pra finalizar aqui, você pode ver que a peça também vem depois, né? Essa peça ficaria na esquerda. E a peça que tem a cor batendo vem depois. Então, confirma, faz o algoritmo. Aqui é a mesma coisa, só que tá numa posição que você tem que mexer, você tem que fazer uma olhinha para começar. Mas você pode ver que no sentido anti-horário, a peça vem depois. Bom, esses dois casos últimos que eu falei são bem complicados, foram os casos que eu mais demorei para me acostumar e diferenciar. Eu falei a forma mais intuitiva, digamos, de vocês aprenderem. Eu não aprendi daquela forma que eu expliquei, então talvez para vocês achem outra alternativa melhor. Então vai testando se você consegue uma forma melhor se você estiver muito confuso, mas se não, use isso porque com o tempo você vai se acostumar. Beleza? Espero ter deixado bem claro aí os algoritmos de reconhecimento. Então foi isso, valeu e até o próximo.